Muito bem. Nós temos diante de nós um trecho da Escritura que é riquíssimo no sentido histórico. É um trecho em que Neemias e o povo de Israel estavam cativos, sob o domínio de Artaxerxes. Na ocasião, era o governante da Babilônia. Neemias recebeu a notícia, lá no início do livro, de que o povo estava abandonado. Ele tinha sido levado para a Babilônia, estava servindo ao rei como copeiro, mas o seu povo estava mendigando nas adjacências de Jerusalém, tinham pessoas espalhadas, os muros da cidade estavam derrubados, tinham sido todas as suas portas de entrada e de saída tinham sido queimadas. E Neemias se entristeceu sobremodo diante do rei Artaxerxes, chorou, mostrou seu semblante triste, e o rei deu a ele a oportunidade de desabafar e dizer o que estava trazendo tristeza ao seu coração. Neemias contou para ele os fatos a respeito de Jerusalém e conseguiu, assim, autorização e recursos para poder reconstruir, reedificar os muros de sua cidade, Jerusalém. E nessa empreitada, o Neemias ele toma uma decisão que é fundamental para o êxito daquele desafio de reedificar os muros de Jerusalém. A primeira atitude, depois de Neemias obter todos os recursos e a autorização do rei, foi distribuir as responsabilidades na reedificação do muro por famílias. No versículo 13, Neemias diz que pôs o povo por famílias nas entradas. Neemias não procurou colocar estrategicamente aqueles que fossem militares, aqueles que fossem adestrados na arte da guerra, não colocou pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes, pessoas mais fortes, menos fortes, pessoas mais habilidosas, pessoas jovens, idosas, não. Neemias distribuiu por famílias. É importante demais nós entendermos que qualquer grande obra, qualquer grande batalha é travada pelas famílias. Não importa quem é que vá para a guerra, não importa quem é que está edificando o que quer que seja, essa pessoa ou essas pessoas fazem parte de uma família. E, na verdade, quando nós saímos para uma empreitada, nós saímos por conta do amor que temos pela família. Saímos a favor da família. E quando voltamos para a nossa casa, não voltamos para casa por causa da casa. Voltamos para casa por causa das pessoas que estão em casa. A família foi fundamental na visão de Neemias para que ele conseguisse êxito naquele projeto. Mas não foi só isso. O texto aponta para 4 fatos fundamentais para o êxito na reedificação dos muros de Jerusalém. O primeiro fato é que ninguém pode ficar de fora. No contexto do capítulo 3, versículo 12, fala de um certo Salum, que era maioral de metade de Jerusalém. Salum foi encarregado da edificação daquela parte como líder, e o texto diz que ele fez isso junto com suas filhas. Era trabalho braçal, era trabalho que exigia esforço físico, era trabalho que exigia dinamismo, disposição. E as filhas de Salom se envolveram, ou melhor, se comprometeram com aquela obra. Ninguém pode ficar de fora. Seja qual for o trabalho, seja qual for a batalha que a sua família esteja travando na edificação do seu lar, na edificação de um trabalho secular, na construção de uma cidade, de um estado, na estruturação, em qualquer sentido, do seu país, da sua nação, a sua família é importante e cada membro da família precisa participar. Ninguém pode ficar de fora. Nós não podemos conceber a possibilidade de só porque é uma mulher ou é um jovem ou é um menino, todos temos um papel a exercer na edificação. Seja a edificação de um muro ou seja a edificação de vidas. O segundo fator, que é muito importante também, é que nós precisamos entender, acreditar, aceitar que não é sobre mim individualmente, é sobre a minha família, é sobre a minha casa. Os versículos 23, 29 e 30 diz que Neemias colocou estrategicamente determinados homens com a sua equipe para trabalhar na porta ou na entrada da cidade, reedificando, reconstruindo as portas da cidade, exatamente no ponto em que ficava de frente para a casa
daquela pessoa. Isso tem uma lição muito grande, isso tem uma lição muito importante. É que aquela pessoa estava encarregada de fortalecer a entrada da cidade que dava acesso à sua casa, à sua morada. O que que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o nosso trabalho precisa ser bem feito. Porque é possível, é perfeitamente admissível que nas investidas dos inimigos, a primeira casa a ser invadida pode ser a nossa. Então, o nosso trabalho precisa ser um trabalho zeloso, um trabalho cuidadoso, seja qual for o seu papel no âmbito familiar. Ele é importante. Faça-o, execute-o com zelo, com cuidado, porque o seu trabalho na edificação do seu lar pode ser responsável pela proteção da tua casa, da tua família. Terceiro fator que é muito importante considerar no texto, quando Neemias coloca as famílias assumindo a responsabilidade da reedificação dos muros de Jerusalém, é que ele levou em conta, inclusive no próprio registro, se você for ver no capítulo 3, sempre que vem mencionando alguém que está liderando a reedificação de uma das portas da cidade ou de uma das portas dos muros da cidade, sempre que ele menciona alguém que dá liderança, ele menciona fulano filho de Beltrano. E em alguns casos ele menciona fulano filho de Beltrano, filho de Cicrano. Ele cita no registro não apenas o nome daquela pessoa que era muito importante, que estava literalmente, presencialmente executando o trabalho, mas ele cita o seu ancestral. E esse ponto é muito importante. As nossas raízes precisam ser valorizadas quando nós estamos no trabalho da edificação de qualquer coisa que seja, inclusive e principalmente na edificação da nossa própria família. Não despreze, não desvalorize as suas raízes. Elas são importantes. Todo o valor, todo o princípio, todo o legado, em qualquer sentido que você possui, é um legado oriundo das suas raízes. Não despreze. Neemias mencionou no registro da reedificação dos muros de Jerusalém pessoas que não estavam lá, mas que eram raízes daqueles que estavam lá, valorizando a ancestralidade, valorizando pais, avós. Você tem valorizado os seus pais? Você tem atribuído a devida honra aos seus pais, aos seus avós? Lamento muito constatar e reproduzir aqui a informação triste de que nós temos visto e sabemos de filhos que maltratam seus pais, seus avós, filhos que agridem verbal e fisicamente seus pais e netos que fazem isso com avós. Temos conhecimento de pessoas que exploram financeiramente os idosos da sua família. Precisamos mudar esse quadro. Precisamos construir a nossa própria vida ou recomeçar em algum ponto que for necessário, mas sempre valorizando e honrando as nossas raízes. Não o contrário, como nós temos visto na sociedade atual. Mas não encerra por aqui. Tem mais um fator importantíssimo na reconstrução ou na reedificação, não apenas dos muros de Jerusalém, porque durante o processo de reedificação dos muros de Jerusalém, essa atitude de Neemias em reedificar os muros também estava gerando uma reedificação dos lares, das famílias. Não dá para reconstruir uma cidade com famílias desestruturadas. E o último ponto que eu quero abordar é: não baixe a guarda. Em tempo nenhum nós deixamos de edificar nossas vidas e nossa família. Nós estamos o tempo todo trabalhando e lutando. Os versos 17, 18 e 20 do capítulo 4 menciona a harmonia que havia entre trabalhar e estar pronto para a luta, entre portar uma arma e ao mesmo tempo portar uma ferramenta para o trabalho, entre edificar e estar pronto a defender aquilo que era edificado. Versículos 17, 18 e 20. Você precisa ler esses versículos e você vai constatar que aquelas pessoas que estavam edificando os muros de Jerusalém junto com suas próprias famílias, elas não baixavam a guarda. Você tem baixado a guarda? Você tem se distraído?
nas investidas do inimigo ou dos inimigos da família. Nós vivemos hoje numa sociedade que está abolindo a instituição familiar. E nós sabemos que qualquer sociedade sem a valorização da instituição familiar, ela está fadada à ruína. Honre a sua família, não baixe a guarda. Esteja sempre pronto a defender aquilo que você está ajudando a edificar. Que Deus abençoe você. Que Deus te fortaleça e te conceda todas as condições necessárias para dar o melhor de si na edificação do seu lar, na edificação dos muros que vão proteger a sua família, exercendo com zelo o seu trabalho, o seu papel, e que a sua casa seja firme e que nada seja capaz de desmoronar ou de derrubar aquilo que você está construindo. Até o próximo vídeo.